Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto muito importante para quem investe em cripto, a custódia dos ativos digitais. Você sabe o que é a custódia e como ela funciona? Sabe o que são as carteiras quentes e frias? E quais são as melhores opções de carteira para guardar suas moedas virtuais com segurança e praticidade? Então fica ligado que eu vou explicar tudo isso e mais. A custódia é um serviço de armazenamento e proteção das criptomoedas, que garante que você tenha acesso a elas quando quiser. Existem basicamente dois tipos de custódia: a autocustódia e a custódia feita por corretoras. A autocustódia é quando você mesmo guarda seus criptoativos. E como é que você faz isso se essas moedas só existem no meio digital? Na verdade, o que você precisa para armazenar suas moedas é guardar a chave que dá acesso a elas. Você pode entender essas chaves como senhas que permitem enviar e receber suas moedas. Isso porque as criptomoedas não ficam exatamente com você, elas ficam na blockchain. Se você ainda não sabe o que é a blockchain, veja o vídeo sobre o que é o Bitcoin. Bem, as criptomoedas estão na blockchain, mas só quem possui essa senha pode usá-las. Então é assim que você tem o controle total delas. Mas você também assume total responsabilidade pela sua segurança. Se você perder ou esquecer as suas chaves, ou se elas forem roubadas ou hackeadas, você pode perder todo o seu dinheiro. A custódia em corretoras é quando você deixa as suas moedas em uma plataforma de negociação que fica responsável por armazenar e proteger as suas chaves. Nesse caso, você tem mais praticidade e menor custo para negociar suas criptomoedas, mas também depende da confiança e da solvência da corretora. Se a corretora for invadida, falir ou bloquear sua conta, você pode ter dificuldade para recuperar seus ativos. Então, muita gente recomenda que você deixe na corretora apenas aquilo que você vai usar, que vai vender ou que vai trocar. Pensa só na quantidade de dinheiro que essas corretoras têm em carteira e quanta gente não está querendo pegar essa bolada, hein? Então, qual é a melhor opção de custódia para você? É comum quem está começando nesse mundo cripto querer deixar na corretora mesmo, como as que a gente mostrou no vídeo sobre onde comprar Bitcoin. Isso porque é mais cômodo e mais fácil de você transacionar suas criptos e não precisa entender nada sobre carteiras e autocustódia. Mas se você considera que a perda dos ativos vai ser significativa, isso é, se cripto já se tornou um investimento sério para você, não abra mão da autocustódia. Tenha sua própria carteira. Mas como fazer a autocustódia das suas criptos? Para isso você precisa de uma carteira. Isso é, um software ou um hardware que permite gerenciar as suas chaves privadas. A gente pode dividir os tipos de carteira em carteiras quentes e frias. As carteiras quentes são aquelas que são instaladas no computador ou no celular e, portanto, conectadas diretamente à internet. É muito comum você usar carteiras que são extensões de navegador. As carteiras quentes, em geral, são práticas e acessíveis, mas também são mais vulneráveis a ataques cibernéticos. As carteiras frias também são conhecidas como hardware wallets ou carteiras de hardware. São aquelas que estão desconectadas da internet. Em geral, são dispositivos que se conectam na porta USB do computador. Tem um outro tipo de carteira fria, que são as carteiras de papel, paper wallets, mas a gente não vai tratar delas nesse vídeo. As hardware wallets são as mais seguras e confiáveis, mas também são mais caras e um pouco mais trabalhosas para usar. Vamos então conhecer as principais carteiras. Algumas das opções mais populares de carteira quente são a Exodus, para quem quer ter uma carteira para guardar Bitcoin e várias outras criptos, e a MetaMask, que é provavelmente a mais popular e é uma extensão de navegador que funciona no Chrome, no Edge, no Brave e que permite interagir com redes compatíveis com Ethereum. As opções populares de carteira fria são Ledger e Trezor. As duas funcionam de maneira similar, são dispositivos que se conectam na porta USB do seu computador, e alguns modelos lembram muito um pendrive. Como a gente viu, você tem várias opções de custódia e carteiras para suas criptos. O ideal é que você faça uma pesquisa cuidadosa antes de escolher a melhor para você, levando em conta os prós e contras de cada uma. Agora, que tal a gente entender um pouco mais sobre o que é essa chave que é usada para proteger suas criptos?
E como essas carteiras funcionam em relação ao armazenamento dessa chave, também chamada de chave privada? A chave que dá acesso a todas as suas criptos é um conjunto de 12 ou 24 palavras secretas, escolhidas de uma lista com 2048 palavras. Então, quando a gente falar aqui de chave ou de palavras secretas, pode entender que é a mesma coisa, tá? Bem, 12 ou 24 palavras para proteger todos os seus ativos digitais parece pouco, mas fica tranquilo. É impossível, basicamente, alguém te roubar tentando adivinhar essas palavras. São muitas combinações possíveis. As carteiras, tanto quente quanto fria, usam um método para escolher aleatoriamente essas palavras para você, que você precisa anotar e nunca perder nem divulgar para ninguém. Lembre-se, essa chave é a única proteção para suas criptos. Se alguém tiver acesso a elas, consegue pegar todas as criptos que estão protegidas por essa chave. Bem, como eu disse, suas criptos não ficam dentro da carteira, elas ficam apenas na blockchain. O software da blockchain tem como garantir que só quem tem a chave, que são as palavras secretas, pode mandar movimentar os fundos, mesmo sem saber qual é essa chave. Isso é feito por um processo matemático que permite saberem que foi a sua carteira que assinou, mesmo sem saber qual a chave que ela usou para assinar. Então, o que as carteiras quente e fria vão armazenar é basicamente essa sua chave. Elas precisam dessa chave para comandar uma transferência por você, assinando as transações que você pedir. As carteiras quentes, como a MetaMask, gravam sua chave no computador. Então já deu para entender por que elas são mais vulneráveis, né? Calma aí, mas a sua chave não fica salva num tipo de bloco de notas, né? A MetaMask pede para você colocar uma senha para proteger e desbloquear a carteira, que obviamente tem que ser bem mais simples do que as 12 palavras. Mas se alguém tiver acesso ao seu computador e souber a senha da sua MetaMask, por exemplo, pode roubar todos os seus fundos, porque vai conseguir saber quais são as palavras secretas. Já as carteiras frias gravam sua chave dentro delas, ou seja, dentro daquele dispositivo de hardware. E também pedem para você escolher uma senha para poder desbloquear o dispositivo. Então, se alguém tiver esse dispositivo e souber a sua senha, também vai poder roubar os seus fundos. Mas a principal diferença é que suas palavras nunca vão ter aparecido em um computador conectado à internet. A carteira fria serve como uma barreira para isolar a sua chave. E quando você tem que fazer uma transação, tem que apertar um botão no dispositivo para poder confirmar. Não dá para fazer isso só tendo acesso ao computador. Tem carteiras, inclusive, que permitem fazer transações sem ter contato com o computador e nem com a internet. Como a Cold Card, uma carteira de hardware exclusiva para Bitcoin. Mas como isso funciona? Lembra que a carteira tem a sua chave e usa ela para assinar as transações que você quer fazer, né? Então é o seguinte, você grava no cartão de memória a transação que quer fazer, enfia o cartão de memória na Cold Card e pede para ela, assina aí essa transação. Depois você tira o cartão de memória da Cold Card e volta com ele para o computador, com a transação assinada. Lá não tem a sua chave privada, suas palavras secretas, só tem a transação já assinada. E usa outro software para enviar essa transação assinada para ela ser processada. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal para não perder próximos vídeos. Até mais!